A leitura do comando e a compreensão dos textos motivadores. Tá? Por que é importante vocês entenderem sobre a leitura do comando e a compreensão dos textos motivadores? Porque esse é o primeiro passo de uma boa redação. Tá? O primeiro passo de uma boa redação. Quando vocês receberem um caderno de prova, quando vocês receberem esses textos de apoio que eu envio semanalmente para vocês, com o tema, com o comando de redação, o que vocês vão fazer? Tá? As redações, na verdade, as questões do Enem, elas se dividem basicamente em 3 aspectos. E nos simulados vocês têm que atentar também para esses 3 aspectos. Vocês têm um comando, que é a primeira parte de leitura, sinal vermelho, problema, comando, qual a medida que mais se aproxima do diâmetro da roda do milênio em metro. Então, essa aqui é uma questão de matemática, bem direta. O primeiro passo que vocês fazem é a leitura do comando. Depois, vocês dão uma breve olhada nos distratores, sinal amarelo, uma breve análise do que a questão pede. Então, vocês percebem que é necessário fazer uma conta para achar, então, o diâmetro dessa roda. E vocês têm textos de apoio, que estão em verde ali, que direcionam algumas questões. Vocês sempre vão fazer primeiro a leitura do comando, uma breve olhada nos distratores e depois no texto de apoio. Qual é a relação, então, com a redação do Enem? A redação do Enem, ela tem um comando, que é a primeira coisa que vocês têm que fazer. Esse comando. Ano passado, aqui está uma foto da folha de redação, que diz o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, que está o comando de redação. Depois, breve leitura dos distratores. Quais são os distratores? As instruções para a redação, né? Só que essas instruções, durante todo o ano, vocês vão ver tantas vezes que não vai ser tão preciso passar o olho no dia. O texto de apoio aqui é fundamental, os textos motivadores, a coletânea da redação do Enem. Texto 1, texto 2, texto 3. Ano passado, 2020, no Enem de 2020, que foi realizado em 2021, foram 3 textos disponibilizados, né? No ano anterior, foram 4 textos disponibilizados. Então, eu pensei, né, e nas aulas, vocês vão ver que nas aulas de repertório, eu sempre coloco 4 textos de apoio, nos textos que eu envio para vocês são 4 textos de apoio. Mas aqui são 3 textos, tudo bem. Pergunta: preciso ler os textos motivadores? Resposta: sim. Preciso ler a coletânea? Sim. Isso indica 2 coisas. Primeiro, o caminho que vocês vão seguir e o que vocês vão utilizar na redação. Então, repetindo, os textos motivadores indicam o caminho a seguir. Léo, que caminho? Em geral, pela leitura dos textos motivadores, isso vai indicar mais ou menos o caminho que a banca quer que tu siga, tá? Por que eu digo caminho que a banca quer que tu siga? Tem alguns temas que são mais complicados. Tem alguns temas que são mais amplos. Complicado ou amplo? Complicado pode ser algum tema que gere uma certa discussão e há um posicionamento, muitas vezes, político em determinados temas, ainda que o Enem, nos últimos anos, parece que tem optado por temas mais neutros, né, que, independentemente de uma posição política, eles necessitem de uma argumentação. Então, o texto motivador, ele vai encaminhar mais ou menos uma ideia que o corretor espera que tu escreva, tá? Num texto mais neutro, nesse caso. Então, esse é o caminho. É importante vocês lerem os textos motivadores para delimitar um caminho, tá? E a outra questão, que não são questões, né, de cunho de ideia, né, no aspecto político, por exemplo, eu falei de um aspecto amplo. Transtornos mentais em discussão na sociedade brasileira é um tema, é um comando de redação muito amplo. Um comando de redação como esse, que está dentro de um assunto de transtornos mentais, que está dentro do eixo temático de saúde, logo vou mencionar essas 3 diferenças, que eu já mencionei também para vocês. Mas temas muito amplos exigem uma delimitação de tema, que essa delimitação de tema também é feita nos textos motivadores. Então, pessoal, texto motivador, 2 coisas: caminho que eu vou seguir e delimitação de tema, principalmente quando o tema é muito amplo. E o que vocês vão utilizar a segunda coisa, né? Muitas vezes o que está dito nos textos de apoio, eu, Leonardo, prefiro não utilizar, tá? Por exemplo, se tem um artigo específico da Constituição Federal, num texto motivador, num texto de apoio, na coletânea, eu não vou utilizar aquele artigo específico, vou utilizar outra coisa. É claro, o nosso repertório vai ser muito maior do que a disposição que é colocada nos textos motivadores. Pelo menos eu espero que vocês tenham um repertório maior que o que está colocado ali, tá?
Então, esse é o objetivo, caminho e o que utilizar. Toda leitura de comando tem uma indicação argumentativa, tem um eixo central, tem uma localização geográfico-temporal. A gente vai fazer alguns exercícios. Tá? Todo comando ele tem um eixo temático, ele tem um assunto e ele tem um tema. Percebam que a seta que eu coloquei à esquerda do vídeo é de cima para baixo. Então, primeiro tem uma indicação argumentativa, depois o comando tem um eixo central e depois tem uma localização geográfico-temporal. Em geral, os comandos de redação NEM, eles seguem essa linha. Não há uma inversão na ordem dessas coisas, ainda que possa acontecer. Quando vocês pegarem um tema, um comando de redação, vocês vão dividir o eixo temático, o assunto e o tema desse comando de redação. Eu divido didaticamente, e aqui é importante, tá? Prestem atenção aqui nos eixos temáticos. Eu divido de forma didática em 11 eixos temáticos. Qualquer tema, se vocês fizerem um exercício que eu vou fazer na sequência, e se vocês fizerem exercício ao longo do ano nos temas que eu vou dar, ou nos temas que já caíram, provavelmente eles vão se enquadrar nesses eixos temáticos. 1. Saúde. 2. Educação. 3. Identidade e cultura. 4. Desenvolvimento e preservação ambiental. 5. Família. 6. Respeito à diferença. 7. Violência social urbana. 8. Cidadania. 9. Internet, mídias e comunicação. 10. Relações urbanas e trabalhistas. 11. Ética, moral e política. Qual a importância de saber que esses eixos temáticos existem? E que eles são divididos didaticamente dessa forma, e que eu fiz a leitura agora, que vocês podem trabalhar ao longo do ano com esses eixos temáticos, que eu já fiz aulas de algum desses eixos temáticos mais amplos, inclusive, uma das próximas aulas vai ser Saúde Pública no Brasil, que é o eixo temático 1. Porque independentemente do tema que caia, do comando que seja explícito, vocês vão ter repertório sociocultural produtivo competência 2 da prova. Então, talvez vocês não sabiam muita coisa sobre transtornos mentais na sociedade brasileira ou o estigma associado às doenças mentais. Foi o tema do último Enem. Porém, vocês poderiam dominar a saúde pública e argumentar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2 isso. Talvez vocês não saberiam falar sobre um tema que já caiu no Enem, que foi sobre a formação educacional de turnos do Brasil. E aqui o eixo temático é educação. Talvez vocês não dominassem formação educacional de surdos. Eu não dominava quando fiz esse texto, mas a gente tenta falar sobre educação de alguma forma. Ou a questão do acesso ao cinema no Brasil já foi tema de redação do Enem. Talvez vocês não tenham debatido sobre cinema, mas vocês podem ter debatido no eixo temático 3, identidade e cultura. E assim sucessivamente. Para diversos temas isso acontece. Vamos fazer um exercício rápido aqui? Eu separei alguns comandos para a gente fazer esse exercício. Então vamos lá. Enem 2019, democratização do acesso ao cinema do Brasil. Primeiro passo é a leitura do comando. Depois, breve visão das instruções para a redação. Sinal vermelho, democratização do acesso ao cinema do Brasil. Sinal amarelo, instruções para a redação. Importante ler textos motivadores. Sinal verde. Texto 1, texto 2, texto 3 e texto 4. Percebem aqui que 4 textos motivadores, como eu tinha falado anteriormente. E não 3 como 2020, mas tudo bem. Vamos ao exercício. Democratização do acesso ao cinema do Brasil. Qual a indicação argumentativa? O que o corretor, o que a banca, o que o Enem, o INEP está pedindo para você, aluno, aluna? Que fale sobre democratização. Do que? Do acesso ao cinema. Onde? No Brasil. Esse exercício tem que ser feito para todo o comando. Qual o eixo temático do tema democratização do acesso ao cinema do Brasil? Esse é o tema. O eixo temático é identidade e cultura. E qual é o assunto? É cinema. Certo? Vamos para mais um exercício. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Redação de 2018. Indicação argumentativa. Manipulação do comportamento do usuário. Vocês deveriam falar sobre isso. É essa indicação que a banca espera que você disserte. Qual é o eixo central de discussão aqui, pessoal? Pelo controle de dados. Onde? Localização temporal geográfica. Aqui é geográfica. Em geral, as localizações são geográficas. Na internet. Na rede mundial de computadores. Qual é o eixo temático desse comando de redação? O tema está ali embaixo. O eixo temático é internet, mídias e comunicação. O assunto é controle e manipulação de dados na internet. Certo?
Vamos para mais um, Enem de 2017, desafios para a formação educacional de surdos do Brasil, já dei um exemplo, né? Qual a indicação argumentativa? Desafios. O Enem gosta de inserir essa indicação argumentativa. Falar dos desafios. Esse central, formação educacional de surdos. Para a formação educacional de surdos. Onde? No Brasil, novamente, localização geográfica e não localização temporal. Léo, o que seria localização temporal? Século XXI, por exemplo. Dificilmente vocês vão pegar uma redação que seja século XX antes. Vai ser atualidade, problemas atuais. Qual é o eixo temático desse tema? Educação. É o eixo temático 2 da minha lista de 11 eixos temáticos. Assunto, formação educacional de surdos. Tema, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Basicamente, o que eu fiz com esses exercícios e o que eu peço que vocês façam em todas as redações ao longo do ano, e que vocês façam principalmente no dia da prova, para que vocês não façam fuga no agenciamento ao tema, e que vocês possam aproveitar os textos motivadores, a coletânea, os textos de apoio que eles oferecem para vocês. Exercitem isso, tá? Para todo o comando que vocês pegarem, eixo temático, assunto e tema. Como eu posso utilizar o meu repertório com essas três divisões? O que eu tenho de repertório nesse eixo temático? O que eu tenho de repertório nesse assunto? O que eu tenho de repertório nesse tema? Feito isso, na leitura de comando também é importante ler o comando de redação com muita atenção. Qual a indicação argumentativa desse comando? O que a banca, o que o corretor espera que eu fale? Que eu dê enfoque na minha redação, que tenha um eixo central de discussão e que tenha uma localização geralmente geográfica ou temporal. Então, são três coisas. Indicação argumentativa, eixo central, localização geográfica ou temporal. Tem um eixo temático desse tema, eu tenho o assunto desse tema e tenho o tema propriamente dito, comando de redação. Então, essa foi a aula sobre a leitura do comando de redação e a compreensão dos textos motivadores. É claro, a compreensão dos textos motivadores a gente vai fazendo ao longo das semanas com a leitura dos textos motivadores que eu falo nesse semanalmente.